de número 15 e o versículo de número, aleluia, 26. Mateus, meu nome Jesus, capítulo 15 e o versículo de número 26. Aleluia. Uma satisfação muito grande poder estar com os irmãos mais uma vez. É a terceira vez que estou com os irmãos, estive na inauguração, um outro culto e pela bondade de Deus estão se tornando hoje. Seja Deus louvado pela vida de cada um, pela vida do pastor Barbar, meu amigo, que nos lançou esse convite, a esposa, a Rose, a minha esposa Sara, que está nos prestigiando também hoje, e é muito bom poder estar com os irmãos. Os que acharam, digam amém. No capítulo 15, o versículo de número 26, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Amém? Amém. Esta passagem bíblica nos narra uma das histórias mais brilhantes e mais lindas da Bíblia Sagrada. Nos fala acerca de uma perseverança, nos fala acerca de uma pessoa que não desiste, nos fala acerca de uma mulher que, mediante a situação que ela estava passando, ela não desistiu do seu objetivo. Nós vemos com atenção essa passagem, parece ser um paradoxo daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus está registrado na Bíblia, porque você vai entender que por 3 vezes Jesus vira as costas para essa mulher. Você vai ver que por 3 vezes ele despreza ela, não escuta a sua voz e diz 2 vezes não para ela. E parece ser um paradoxo daquilo que Jesus ministra. Por quê? Porque Jesus nunca dispensou ninguém vazio. Ele nunca dispensou ninguém sem uma palavra, nunca mandou ninguém embora sem resolver o seu problema. É a Bíblia mesmo que diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu o lanço fora. Ele não dispensa. No entanto, a Bíblia Sagrada diz que Jesus era sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, e o sumo sacerdote ele tinha alguns dogmas, alguns paradigmas a seguir, que não poderia ser quebrado, não poderia ser desfeito. Um deles: Jesus não poderia tocar no leproso, ou encostar a mão no leproso, ou falar com o leproso. Porém, a Bíblia diz que ele está descendo do monte da oração, e quando ele desce da oração, o leproso vem correndo aos seus pés, prostrado, gritando: Senhor, se tu quiseres, tu me cura, o Senhor me toca a mim. E Jesus disse: eu quero. E na mesma hora que o homem foi curado daquela lepra. Jesus, por ser um sacerdote, não poderia conversar com uma mulher prostituta, ou uma lesbiana, ou uma vendedora de prazer. Mas a Bíblia diz que ele está caminhando pela beira do mar, e quando ele está caminhando, ele escuta um barulho de pega daqui, pega de lá, pega ela, segura ela, pega ela. E quando ele escuta esse barulho, ele para. Quando ele para, uma mulher vem correndo desesperada e cai nos pés dele. Quando cai nos pés dele, não tinha pé menor para aquela mulher cair. Para ter um ato adultério, tem que ter 2. Pegado só um. O homem deve estar correndo até agora, porque ele não encontraram, mas ela, pegada. Com certeza deveria fazer parte da cúpula daqueles que estavam acusando. Mas aí, quando ela caiu nos pés de Jesus, ela pensou: esse homem vai me dar a última pedrada, eu vou morrer aqui, acabou a história para mim. Mas quando ela pensa que vai acabar a história para ela, Jesus se dobra ao nível dela e começa a escrever na areia. Quando escreve na areia, a onda vem e apaga. Mas na verdade Jesus estava escrevendo na areia, mas estava escrevendo no coração dela. Porque se na areia a onda apaga, no coração, irmão, quando Deus escreve, não há ninguém que apague. Não há ninguém que apague quando Jesus escreve no coração de alguém. E Jesus começa a escrever, eu não sei o que ele escreveu ali. Eu não sei o que está escrito, ninguém pode falar o que Jesus escreveu. Mas foi algo que mexeu dentro daquela mulher, mexeu na estrutura dela. E quando ele começa a escrever, ele entrega uma
pedra, do menor ao maior. Foi o barulho de pedra caindo no chão. Jesus pega na mão dele, levanta e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: ninguém me acusa. Jesus diz: se eles não me acusam, quem sou eu para lhe acusar? Vai-te em paz. Quando ela vira as costas, ele pega na mão dele e fala: eu vou lhe dar uma receita. Vai-te em paz, porém não peques mais. Então Jesus, ele tinha isso com ele. Aquilo que os homens colocavam na lei, dizendo que não podia, Jesus ia lá e quebrava. Por quê? Jesus veio para fazer a lei. Se a lei começou por Moisés, nas tábuas, no monte, a graça começou com Jesus no Calvário, quando ele gritou: está consumado. Então Jesus, ele veio para quebrar a lei. Ele veio para tirar o jugo das costas do ser humano. Ele veio para tirar o fardo pesado e dar o fardo que é leve, o fardo suave, o fardo de alegria, que é o fardo do Senhor Jesus. Jesus, ele estava entrando numa cidade, e quando ele entrava nessa cidade, estava saindo uma mulher, carregando um caixão, um esquife na mão, e alguém ouviu uma pessoa dizendo uma vez: Jesus era músico. Eu perguntei por quê. Aí ele falou: porque ele estava tocando esquife. O esquife era o caixão que ele estava carregando, que a mulher estava carregando. E depois, quando a mulher estava saindo, ela estava fazendo aquela caminhada pela segunda vez. Se ela era viúva, é que um dia foi casada. Se é viúva, porque ela não morreu. O cemitério ficava fora da cidade. Então quer dizer que ela já passou naquele caminho uma vez. Era a segunda vez que ela estava fazendo aquele caminho. E quem quer fazer, irmãos? Quem quer fazer um passeio pelo caminho do velório? Quem quer caminhar pelo cemitério? Quando somos obrigados a ir ao cemitério, o pensamento é esse: nunca mais eu vou para aqui. Não quero passear nesse lugar nunca mais. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. A vida nos prega cada peça que nós não queremos passar por ela, mas somos obrigados a passar. Era a segunda vez que ela estava passando lá. A primeira vez estava levando o seu marido. Agora é a segunda, estava levando o seu filho. Mas nesse momento, no caminho do velório, teve uma surpresa para aquela mulher. Teve algo diferente. Jesus nos leva, algumas vezes, a voltar pelo mesmo caminho. Um caminho que não queremos passar, mas Jesus nos leva a passar por ali novamente. Mas se na primeira vez que você passou não teve surpresa de Deus, profetizo de olho aberto nesta noite. Que se você passar por aquele mesmo caminho, vai ter uma surpresa de Deus para você. Aleluia. Aquela mulher que não estava indo pensou que ia ser mais um velório normal. Pensou que ia ser mais enterrar o seu filho e acabou. Mas no meio do caminho, aquela mulher vestiu uma roupa preta de luto e um lenço dessa grossura no seu rosto, que era para esconder as lágrimas. Mas quando Jesus olha lá de longe, Jesus vê através do lenço. E ele percebe que tem uma lágrima rolando nos olhos dela. Porque Jesus vê, irmãos, aquilo que ninguém vê. Jesus olha aquilo que ninguém olha. Ele olha de um jeito que ninguém consegue te olhar. Por isso que a Bíblia diz que ele é o meigo nazareno. Por isso que a Bíblia diz que ele é o desejado de todas as nações. Jesus sempre vai te olhar de um jeito diferente. Jesus sempre vai te olhar de um jeito de compaixão, com um olhar de misericórdia. Quando ele olha para ela, ele vê através do lenço. E ele vê que está rolando uma lágrima. Quando ele vê que a lágrima está rolando, ele prega para ela dizendo: mulher, não chore mais. Ele estava dizendo: enxuga suas lágrimas, porque vai ter surpresa para você nesse caminho hoje. Vai ter surpresa de Deus nesse caminho que você está caminhando. Eu venho com o nome de Deus aqui nessa noite para injetar uma bênção na sua vida. Eu venho com o nome de Deus para profetizar de olho aberto, que nesse caminho que você está passando vai ter uma surpresa de Deus nesse caminho. Deus vai parar esse velório, vai te surpreender no meio do caminho. Você acredita que tem surpresa de Deus no meio do caminho? Jesus, ele quebra alguns paradigmas, algumas situações que não poderiam ser quebradas, mas Jesus é especialista nisso. Não é nenhum desgodeiro, não é nenhum bagunceiro, não. Mas algumas leis que os homens levantavam, Jesus ia lá e quebrava. Porque ele mostrava: quem manda sou eu, quem morreu sou eu que sou o rei, eu que mando, eu que desfaço toda a obra de Satanás. Então Jesus nunca dispensou ninguém sem uma palavra. Mas nessa passagem que nós lemos, diz assim, capítulo
algumas traduções diz, tende compaixão de mim. Misericórdia é Deus colocando você dentro do coração dele. Compaixão é alguém se colocando no lugar daquele que está sofrendo. Ela estava dizendo, Jesus, se coloca no meu lugar. Vê o que eu estou passando, sinta a minha dor. Essa mulher, ela era cananeia, ela era das bandas de Sírio-Fenícia, ela era estrangeira, ela era grega. Os cananeus eram adversário número 1 do povo de Deus. O povo de Deus queria ver toda a nação, só não queria ver os cananeus, porque os cananeus barraram a caminhada deles ao caminho da terra que mora leite e mel. Foi um dos adversários número 1 do povo de Deus. Então essa mulher fazia parte dessa linhagem. E essa mulher trazia sobre seus ombros o opróbrio da humilhação. Por quê? O rei dos cananeus, chamado Adoni-Bezeque, como é o nome do rei? Adoni-Bezeque. Não, de novo, Adoni-Bezeque. É para você poder guardar isso, é meio diferente, né, irmão? Se falar 3 vezes, você é renovado na hora. Adoni-Bezeque. Esse rei era o rei Maquiavélico, Juízes, capítulo 1, fala o nome dele. A partir do versículo 5, 6 e diante. Era o rei dos cananeus. E esse rei, quando ele lutava com as demais nações, ele capturava nações, capturava o rei adversário, e ele fazia o quê? Ele poderia matar, executar na hora, mas não. Ele cortava o dedo polegar das mãos e o dedo polegar dos pés. Por que ele fazia isso? Cortando o dedo polegar das mãos, você fica impossibilitado de lutar. Porque é o dedo polegar que te dá força para segurar a espada. Se você não tiver o dedo polegar, um guerreiro, um valente, sem o dedo polegar, não tem como segurar a espada. Porque é o dedo polegar que te dá força para segurar a espada. Ele cortava o dedo polegar dos reis em forma de humilhação, para mostrar para eles, olha, vocês não estão mortos, mas vocês estão impossibilitados de lutar. Cortando o dedo polegar das mãos, você perde a sua identidade. Porque você pode ver no PSG, está o dedão lá, não é isso? É o polegar que está lá. É a sua digitação. Através dali sabe o teu nome, o tipo de sangue, sabe a tua idade, sabe tudo, porque está a sua digital. Cortando o dedo polegar das mãos, você perde a sua identidade e perde a força de ir para a batalha. Então esse rei fazia isso. Ele cortava o dedo polegar das mãos e dizia, rei, eu não vou te matar. Mas a partir de agora, você vai ter que ficar ao meu comando e vou ficar sem o dedo polegar das mãos. E cortando o dedo polegar dos pés, a pessoa perde o equilíbrio e a firmeza. Você já viu que é o dedo polegar dos pés que dá firmeza? Quando você anda, você pisa, é o seu dedo polegar que segura. Fica os pés no chão, você vê, é o dedo polegar. Se não tiver o dedo polegar, você não consegue ficar de pé. Você vai ficar caindo. Então esse rei fazia isso. Ele pegava o seu adversário, cortava o dedo polegar das mãos, tirando a identidade e a possibilidade de lutar, e cortava o dedo polegar dos pés. Por quê? Ele dizia, nunca mais tu vai ficar de pé. Eu estou cortando o teu ministério. Eu estou cortando a tua chamada. Eu estou cortando a possibilidade de você um dia voltar a ser guerreiro. Então essa mulher fazia parte dessa nação dos cananeus. Só que esse rei, chamado Adoni-Bezeque, ele se levantou contra o povo, e esse povo tem um dono. E esse dono, ele é ciumento, irmãos. Quem se levanta contra esse povo, tem 2 trabalhos. O primeiro para levantar e o segundo para cair de novo. Porque esse povo tem um dono, e esse dono não perde batalha. Esse dono é conhecido como Jeová Jireh. Esse dono é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele tem um carinho tão grande pelo povo dele, que ele diz assim, tu és menina dos meus olhos. Você sabe o que é ser menina dos olhos de Deus? É a parte mais sensível do corpo de uma pessoa. É a íris dos olhos, é a parte mais sensível. Quem toca em você, irmão, está tocando na parte mais sensível de Deus. Ele te ama tanto que ele te chama de bichinho de Jacó. Olha que carinho é esse. Bichinho de estimação. Então essa mulher, ela vinha dessa nação. Esse rei se levantou contra o povo de Deus,
Bíblia diz, com ele está o braço de carne, mas conosco está o braço forte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ele que é o Todo-Poderoso. Ele é o guarda fiel que te guarda, que te guia, que está sempre do seu lado. Você pode dar um glória gostoso para esse Deus. Então essa mulher, ela fazia sobre ela essa vergonha do dedo polegar das mãos e do dedo polegar dos pés cortados. Por isso que ela chegou gritando. Se fosse uma outra mulher, ela poderia chegar no pé do ouvido de Jesus e falar, mas não. Ela chegou gritando, porque ela era uma mulher estrangeira, era uma mulher grega, uma mulher desprezada, uma mulher que sofria maltratos, uma mulher que tinha dentro de casa um demônio. Meu irmão, você já pensou um negócio desse? Ter dentro de casa um demônio? E a Bíblia não fala assim, presta atenção, a Bíblia não diz assim, Jesus, a minha filha está endemoniada, não. Jesus, a minha filha está possessa, não. Jesus, a minha filha está possuída, não. A Bíblia diz, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela vai no último estágio. Ela vai no estágio que ela está dizendo, Jesus, o senhor já viu o demônio por aí, viu? A minha filha está pior que todos. A minha filha está pior que todos. E tem outra coisa, Jesus. Eu fui atrás de todos os lugares. Fui para cartomante, fui para o macumbeiro, fui para magia negra, fui para todo lugar. Jesus, não encontrei saída. O único que pode resolver a minha situação agora é só o Senhor, Jesus. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais o que fazer. É só o Senhor para resolver a minha situação. Imagina você ter um demônio dentro de casa, enjaulado, dentro da jaula, porque a filha dessa mulher vivia dentro de uma jaula, trancada. Essa mulher não poderia receber visita em casa. Os parentes dela não iam lá porque ela era tida como amaldiçoada. Ninguém ia na casa dela, porque tem um demônio dentro de casa. Quem quer visitar alguém que tem um demônio dentro de casa? Ou vamos tomar um café ou na casa dela. E vamos para a velha. Vou não, porque lá tem um demônio dentro dela. Então eu não vou lá. Mas Jesus, irmãos, ele vai aonde o homem não quer